Nem Corinthians, nem Santos, Romarinho assinou contrato com um novo clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola te dá detalhes dessa história e conta também sobre a renovação de contrato do Corinthians com um goleiro. E não é o Carlos Miguel. Vou te atualizar ainda sobre Rafael Veiga. Existe a chance dele se mudar para a Turquia, no time onde está treinando o Alex? Falo ainda sobre um plano do São Paulo para quitar todas as suas dívidas bancárias num período relativamente curto. Para completar toda a verdade sobre a negociação entre Pedro Lima, Sport e Chelsea, a chance de o Flamengo vender Léo Pereira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Tem live logo mais a partir das 7h30 da noite. Bom, bora começar esse vídeo informando que Léo Pereira voltou a estar na mira do Al Nassr, time da Arábia Saudita, um dos mais ricos do mundo, que tem como comandante o Luiz Castro e como grande estrela o Cristiano Ronaldo. Só para lembrar, nas últimas janelas já houve uma proposta desse mesmo Al Nassr para o Flamengo de 12 milhões de euros. O Léo topou ser negociado, o negócio não foi para frente, porque o Flamengo entendia que não tinha opções para contratá-lo e nem tempo para fazer essa substituição. Se essa proposta for validada nos próximos dias, a tendência é que o negócio ocorra, até porque o Flamengo já contratou recentemente o Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino, e viu o Davi Luiz crescer de produção. Só para lembrar, alguns dias atrás, o Fabrício Bruno chegou a estar muito perto de se mudar para o West Ham em negócio de 15 milhões de euros. A negociação só foi desfeita porque o Fabrício Bruno entendeu que a proposta do clube inglês não era das melhores. Só para completar sobre o Al Nassr, o time saudita que fracassou ao longo da temporada, segundo ano seguido em que o Cristiano Ronaldo não consegue nenhum título. A ideia é reforçar bem o time, incluindo um zagueiro e também um goleiro de primeiro nível. E Ederson e Alisson, dois goleiros frequentemente convocados para a seleção brasileira, são alvos em potencial. A alegação é de que o Al Hilal, o grande rival do Al Nassr, tem o Bono, que fez uma grande temporada, foi absolutamente decisivo em momentos super importantes. Bora te contar agora toda a verdade na negociação envolvendo Chelsea, Sport e Pedro Lima. Lateral direito, 17 anos, tratado como uma enorme promessa e alguém que certamente nessa janela da metade do ano vai se transformar na maior venda da história do futebol nordestino. A proposta do Chelsea ao Sport é de 7 milhões de euros. O Sport é dono de 70% dos direitos econômicos, os outros 30% são do jogador e do seu representante, o Renato Guimarães. O que pega é que o Sport quer que o empresário e o jogador diminuam esse percentual que tem direito no negócio, para que o Sport possa ficar com mais do que 70% em cima de 7 milhões de euros. O Chelsea já deixou bem claro que não vai pagar nada a mais por um jogador de 17 anos de idade que atua na segunda divisão do futebol brasileiro. Diante desse cenário, há pressão em cima do Renato Guimarães para que ele ceda nesse percentual e o negócio possa acontecer. O atleta está muito afim de jogar no Chelsea, ele nem seria utilizado pelo clube inglês nessa primeira temporada, tá? Até por ser muito novo, existia a dúvida se ele ficaria no sub-21 do Chelsea ou se seria emprestado para o Strasbourg da França. Ele já foi comunicado de que se o negócio for fechado, ele vai disputar a primeira divisão do futebol francês, jogando com a camisa do Strasbourg, até para que facilite e acelere esse processo de adaptação ao futebol europeu. Alguém com muita força física, ótima qualidade e com potencial para se tornar jogador da seleção brasileira principal numa das posições mais carentes. Só para lembrar, a maior venda da história do esporte até hoje é do Mikael para a Salernitana por 3 milhões e 800 mil euros. Bora falar agora sobre Savinho, o atacante que brilhou com a camisa do Girona no Campeonato Espanhol e que foi titular da seleção brasileira na vitória por 3-2 contra o México nesse sábado. A partir desse ótimo momento do Savinho, muita gente no Atlético questionando, poxa, que péssimo negócio fez o Galo quando vendeu em 2022, na metade do ano, por apenas 33 milhões e meio de reais. O negócio foi ruim. Só queria trazer alguns bastidores para vocês. Na oportunidade, o Savinho estava caminhando para a reta final do contrato. O vínculo se encerraria em setembro do ano seguinte e ele já havia deixado bem claro que não renovaria o contrato. O Savinho estava muito chateado com a condição de reserva, ele era bem pouco aproveitado, tinha um salário de apenas 30 mil reais por mês.
Diante desse cenário, ameaçando não renovar o contrato, ou seja, o Galo correndo o risco de perdê-lo de graça, houve essa proposta do Grupo City de 33 milhões e meio de reais fixos, além de 32 milhões em bônus. É importante contar que o Atlético não vai receber nenhum centavo desses bônus, as metas todas estipuladas completamente fora da realidade. De qualquer forma, com a mudança do Savinho do Girona para o Manchester City, ele foi comprado e o negócio que vai girar na casa dos... o valor ainda não está certo, mas a expectativa do Galo é de faturar 20 milhões de reais por conta de 12,5% a que tem direito dessa negociação. Diante disso, negociação que era de 33 milhões e meio de reais vai garantir mais 20 milhões e dá para dizer que o Savinho rendeu aos cofres do Atlético cerca de 53 milhões e meio de reais. A pergunta que eu quero deixar para você é: com esse novo acréscimo de 20 milhões, dá para entender que a negociação foi razoável, foi boa, ou continua sendo bastante ruim? E o fato de o Savinho já ter declarado em uma entrevista recente que não queria continuar no Galo e que sairia de graça se o Atlético não o vendesse, isso atenua a situação ou não? Usa o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Rafael Veiga. Nos últimos dias existiu a especulação nas redes sociais de que o meio atacante pode ir para no Antalyaspor, time da Turquia que recentemente contratou o Alex, ex-jogador do Cruzeiro, do próprio Palmeiras, da seleção brasileira e que se tornou técnico mais recentemente com passagens pela base do São Paulo, esteve no profissional do Avaí e foi recentemente contratado no Antalyaspor. Inclusive a apresentação dele na Turquia foi marcada por centenas, para não dizer milhares de torcedores indo saudá-lo. Pois bem, muitas especulações envolvendo reforços para o Antalyaspor. Outro dia disseram que Dudu, Bruno Henrique, Lucas Moura, Tiquinho Soares e Ener Valencia poderiam ser contratados. Entrei em contato com Alex, que respondeu: Nicola, minha equipe é de meio de tabela com orçamento médio, nenhum fundamento nesses nomes. Em relação a Rafael Veiga, fiz uma nova consulta e dá para assegurar que o Veiga também não será comprado. Ao contrário dos outros atletas que têm salários astronômicos, mas que poderiam sair sem tanta compensação financeira, o caso do Rafael Veiga é ainda mais grave ou mais complexo. Isso porque o Palmeiras não venderia por menos de 15 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 86 milhões de reais. Diante dessas cifras e da enorme dificuldade financeira do Antalyaspor, torcedor alviverde não tem motivos para se preocupar. Se o Veiga sair, certamente não será para o time do Alex. Quero falar agora sobre o São Paulo com um plano de zerar todas as suas dívidas bancárias num período de 5 anos, informação trazida nas últimas horas pelo GE. Esse plano tem a intenção de zerar uma pendência de 250 milhões de reais, e essa é a pior dívida que você pode ter. A dívida com o banco é aquela que gera juros em cima de juros, e muitas vezes você está gastando um caminhão de dinheiro para pagar as dívidas, mas na verdade só está pagando os juros da dívida. Você só está impedindo que a dívida se torne cada vez mais alta. São Paulo tem muita preocupação em relação a isso e decidiu criar um fundo de investimento para zerar suas pendências. A ideia é tentar atrair investidores, eventualmente são paulinos ou não, que estejam dispostos a colocar essa grana. São Paulo zera suas pendências ao longo de 5 anos, passa a ter um fluxo de caixa muito mais confortável, além de se livrar dos juros das dívidas bancárias, que são aquela coisa horrorosa. Tricolor que tem convivido com atrasos, especialmente dos direitos de imagem, além de uma série de dívidas com fornecedores, com empresários e até com outros clubes. Hoje o São Paulo tem uma folha salarial de algo na casa dos 18 milhões de reais e tem como problema, entre outros, James Rodrigues, que custa 1,5 milhão de reais mensais. São Paulo tem conseguido pagar os salários, mas não consegue pagar a luva, o prêmio pela assinatura do contrato. Há uma crença, um pedido, uma reza para que o James encontre um clube para que ele possa se mudar e deixar o São Paulo, aliviando bastante o fluxo de caixa. Bora falar agora sobre o Corinthians com muitas novidades. Quero começar contando que o Timão acertou a renovação de contrato de um goleiro, mas não se trata do Carlos Miguel e sim do Matheus Nonelli, só 22 anos de idade, jogador formado no Timão e terceiro goleiro até outro dia. Com as saídas do Cássio e a iminente saída do Carlos Miguel, o Matheus Nonelli, a menos que chegue um reforço de última hora, deve ser titular em breve. É importante contar, porém, que o Carlos Miguel treinou entre os titulares, tanto nesse sábado quanto no domingo. Se nada de novo acontecer, é ele quem vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima terça-feira em jogo do Campeonato Brasileiro, embora a repercussão seja muito ruim em relação à possibilidade de utilizar o Carlos Miguel depois que ele aceitou a proposta do Nottingham Forest. Sobre a renovação do Nonelli, vínculo do atual goleiro de 22 anos terminava em 5 de janeiro do ano que vem. O Corinthians o procurou e ele aceitou prorrogar até junho de 2028 com um pequeno aumento salarial. Importante contar também que o Nonelli não joga há quase 2 anos.
promovido ao time principal em 2021, ele tem 10 partidas pela equipe de cima, sendo 8 como titular. Só para completar sobre o Corinthians, a busca por goleiros. Contei para vocês com exclusividade nesse sábado que Adriel, que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia, interessa, embora o Corinthians não tenha confirmado a opção da compra. Existia uma abertura de negociações, existia até a expectativa de que o martelo pudesse ser batido nesse sábado. O Corinthians recuou na última hora e não efetuou o pagamento. Diante desse cenário, a gente começa a imaginar que o Corinthians tem outra alternativa, outro nome na pauta. O goleiro Walter, que entrou em campo pelo Cuiabá na tarde e noite desse domingo para enfrentar o Criciúma, em Criciúma está descartado. Ele completou o sétimo jogo pelo Cuiabá e não pode mais defender outro time no Brasileiro. Dessa maneira, é provável que o Santos, atleta que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, que teve no Flamengo e hoje é reserva no Fortaleza, surja como alternativa para o Corinthians. Só para completar mais duas novidades sobre o Timão. A Nike fez proposta para renovar o atual contrato, que se encerra em 2024. Há até uma possibilidade de prorrogação automática do contrato, mas as duas partes precisariam concordar e o Timão já disse que não concorda, que ele vai exigir uma compensação financeira. A proposta, o contrato atual vale 30 milhões de reais por ano. A Nike já aumentou essa oferta, vamos ver como é que o Corinthians se posiciona. E para completar, a FIFA marcou para a última semana desse mês uma audiência entre Corinthians e Matias Rojas. O meio atacante, que deixou o clube recentemente, cobra 42 milhões de reais de indenização. Ele quer receber os 5 milhões que o Corinthians devia e todo o restante do contrato até junho de 2027. Quero falar também sobre Romarinho. Foi especulado no Corinthians, foi especulado no Santos, sonhado por torcedores de vários clubes do Brasil, mas Romarinho continua na Arábia Saudita. Nesse domingo ele assinou contrato de 2 temporadas com uma equipe chamada Neom SC. Esse clube acaba de subir da terceira para a segunda divisão do futebol saudita e tem o suporte ou o aporte financeiro do príncipe da Arábia Saudita. Esse time faz parte de um grande projeto da Arábia, que é a criação de uma cidade chamada Neom. E dentro desse projeto houve a compra de um time pequeno, o nome desse time foi alterado para Neom SC, o time subiu da terceira para a segunda divisão e em pouco tempo terá um dos maiores orçamentos do futebol saudita e por consequência do mundo. O técnico já está escolhido, Pericles Chamusca, super conhecido especialmente no futebol saudita, um dos brasileiros com maior currículo por lá. É importante contar que o Romarinho se torna o primeiro reforço de nome de alguns que serão contratados. Eu não descartaria, inclusive, a presença de outros atletas. Michael pode ser o próximo, tá? Romarinho vai ter direito a 5 milhões de dólares por ano de salário. Esse valor é livre de impostos, dá mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais por mês. Se você levar em consideração que para vir ao Brasil, para ganhar isso livre de impostos, ele precisaria fechar com algum clube para ganhar 3 milhões de reais por ano. Ah, só para completar, a ideia do Neom é se reforçar a ponto de subir com facilidade e liderar ou criar dificuldades para Al Hilal, Al Nassr e companhia já na temporada que vem. Não essa agora que vai começar, na outra quando ele estiver na primeira divisão. Ah, para completar, só uma informação importante sobre o Campeonato Brasileiro, jogo único. Na tarde e noite desse domingo, o Criciúma recebeu o Cuiabá. E o Cuiabá, que ainda não havia balançado as redes, depois de 6 partidas, enfim conseguiu marcar. E marcou um caminhão de gols. Finalzinho da partida, 5-2 para o Cuiabá. Cuiabá, que ainda não havia marcado gols nem vencido, enfim, conseguiu seus 3 primeiros pontos em um único jogo. E o Criciúma acabou se complicando. Você é o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!